O Japão é um país localizado no continente asiático e também chamado de Terra do Sol Nascente. País insular, tem uma área de 377 mil quilômetros quadrados e a terceira economia mundial. A bandeira do Japão exibe um círculo que representa o Sol. Também chamada de Inomaru, a bandeira é utilizada desde 1870. O desenho é utilizado desde o século XII pelo samurai Ibushi. Em batalha entre os clãs Taira e Minamoto, os samurais desenhavam o círculo do Sol em leques, os chamados Gunsen. A figura começou a aparecer em batalhas como a de Sekigahara, em 1600, e enfeitava em diversos painéis. O território japonês é integrado por 3.000 ilhas que, agregadas, correspondem às áreas dos estados brasileiros de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As principais ilhas são Honshu, Shikoku, Hokkaido, Kyushu. A ilha está localizada entre o Oceano Pacífico e o Mar do Japão. Faz parte do Círculo do Fogo do Pacífico, com grande instabilidade tectônica, atividade vulcânica intensa, além de um solo pobre, com baixa oferta de minérios e combustíveis. O relevo é formado por montanhas e planaltos, sendo que a maioria do território é montanhosa. Na região denominada Chubu em Honshu Central, há uma cadeia de montanhas com mais de 3.000 metros de altura. A mais alta é o Monte Fuji, que tem 3,7 mil metros de altura e está localizado entre as províncias Yamanashi e Shizuoka. Por conta do relevo, o Japão é marcado por intensa atividade vulcânica. Existem hoje 80 vulcões ativos no país e a maioria tem capacidade para causar intensa destruição. A atividade sísmica também é intensa em função da energia da crosta terrestre. O último terremoto em larga escala foi registrado em 2001, atingindo 9 graus na escala Richter. Conforme as autoridades japonesas, a quantidade de mortos e desaparecidos chegou a 19 mil pessoas. O rio mais longo e importante do Japão é o Shinano, com 367 quilômetros de extensão. Também são de grande importância os rios Chubu, Toni e Shikari. A topografia influi diretamente no curso, impulsionando fortes correntezas em direção ao mar. Essa característica resultou na formação geológica, como as planícies e os deltas. O Japão está sob a influência do clima subártico, onde as 4 estações do ano são bem delimitadas. O inverno é influenciado por ventos sazonais e parte do território, em especial a região montanhosa, é influenciada por nevascas intensas. Nessa época, a temperatura média é de º. O outono japonês é marcado pela ocorrência de tufões. Ao menos 30 tufões atingem o arquipélago nessa época do ano. Já no verão, as chuvas são intensas e as temperaturas médias chegam a 30°C. A umidade relativa do ar é elevada nesse período e há chuvas e tempestades constantes. A temperatura oscila bastante na primavera japonesa, marcada também por ventos quentes e baixa pressão. O Japão está entre as maiores economias do mundo e, até os anos 90, era a segunda, atrás somente dos Estados Unidos. Hoje, em terceiro lugar, foi ultrapassado pela China. A indústria tecnológica é sua principal fonte de renda e os destaques são para a produção nos setores da informática, eletrônica, robótica e nanotecnologia. O Japão está entre as maiores economias do mundo e, até os anos 90, era a segunda, atrás somente dos Estados Unidos. Hoje, em terceiro lugar, foi ultrapassado pela China. A indústria tecnológica é sua principal fonte de renda e os destaques são para a produção nos setores da informática, eletrônica, robótica e nanotecnologia. O povoamento do território hoje ocupado pelo Japão começou no século III AC. A partir do século VI, a região foi unificada e, somente no século XVI, passou a ter contato com o europeu. Por meio de navegadores portugueses e espanhóis, o Japão iniciou o processo de trocas comerciais com o mundo ocidental. Entre 1542 e 1543, navegadores portugueses atracaram na praia de Tanegashima. Japoneses e portugueses iniciaram o processo de trocas comerciais. Porém, a imposição do cristianismo fez os governantes locais proibirem a entrada de estrangeiros e a saída de japoneses. No século XVI, o Japão ainda limitava o comércio exterior aos portugueses e holandeses.
Este isolamento, chamado de sakoku, tinha como objetivo preservar as tradições e costumes japoneses. Assim, estava proibida a entrada de estrangeiros na ilha e a saída de japoneses. Este regime, sob o comando do clã Tokugawa, era militarizado. Começou em 1603 e perdurou até a chegada dos norte-americanos, em 1853. Um ano depois, o Japão assinava o Tratado de Kanagawa, que resultou no fim do domínio Tokugawa. Através da Revolução Meiji, o processo de industrialização começou em 1868, quando o imperador Mitsuhito sobe ao poder. Esse período foi denominado Era Meiji, 1868-1912, e foi marcado pelos investimentos em meios de transporte, principalmente as ferrovias, bem como portos e minas. A educação voltada para a qualificação de mão de obra foi universalizada. A economia foi dominada por clãs familiares que se infiltraram no comércio, nas finanças e na indústria de todos os portes. Nesse período, o processo de industrialização foi dificultado pela falta de matéria-prima, energia e um limitado mercado interno. Na tentativa de suplantar esses obstáculos, o governo decidiu investir no militarismo para conquistar novos territórios e formar colônias. Entre as sucessivas campanhas militares, a primeira foi a Guerra Sino-Japonesa, ocorrida entre 1894 e 1895. Nessa altura foi ocupada a Coreia e Taiwan. Quando derrotou a Rússia entre 1904 e 1905, o Japão conquistou as Ilhas Sakhalinas. A Manchúria foi ocupada em 1931, para onde foi enviado Puyin, o último imperador chinês. Confiante nas vitórias, o Japão invadiu a China em 1937, conflito que integrava a Segunda Guerra Mundial. Em 1941, o exército japonês invadiu Pearl Harbor, no Havaí, e provocou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Os americanos combateram os japoneses em várias ilhas do Pacífico como Iwo Jima. Com o intuito de abreviar as batalhas, foram lançadas bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima, em 6 de agosto de 1945, e Nagasaki, 3 dias depois. O Japão se rendeu em setembro de 1945 e foi obrigado a aceitar as imposições dos Estados Unidos, tornando-se seu principal aliado. A maior transformação em termos sociais, econômicos e políticos na sociedade japonesa ocorreu ao fim da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos determinaram a mudança do Japão no pós-guerra. Com o objetivo de encerrar o regime feudal e o militarismo, os norte-americanos aplicaram diversas medidas. Reforma agrária, desmilitarização da ilha. Suas forças armadas seriam limitadas e usadas como autodefesa. O Japão passou a ser laico. O imperador deixou de ser considerado um deus. A monarquia parlamentarista tornou-se o regime de governo. Houve impacto na sociedade, na economia e na cultura japonesa sob a justificativa de modernizá-lo e sepultar seu passado feudal e militar. Os Estados Unidos permaneceram sob o controle do território japonês até 1952, quando o Japão recuperou a soberania. O modelo industrial japonês está entre as explicações para a rápida recuperação do país. A adoção do toyotismo garantiu que o país rapidamente alcançasse o posto de segunda nação mais rica do mundo nos anos 70. Apesar de ser um país extremamente ligado à tecnologia, a cultura japonesa tradicional ainda tem seu espaço. Vários produtos culturais modernos chegaram ao Ocidente como um mangá. Destacam-se personagens como Hello Kitty, ikebana, arranjos florais, e origamis, dobradura de papel. Por outro lado, as artes marciais como o karatê e o judô estão popularizadas no mundo inteiro. A culinária japonesa conquistou o mundo nos anos 90, quando foram abertos restaurantes japoneses nas grandes cidades. No conjunto de elementos que formam a cultura japonesa, a cerimônia do chá está entre os mais importantes. Denominada Chamoryu, marca reuniões e encontros. Foi incorporada à cultura japonesa no século VIII, a partir da China. O Brasil possui a maior colônia japonesa fora do Japão. Atualmente, vivem 1,5 milhões de japoneses e descendentes no país. A imigração começou oficialmente em 1908, quando o primeiro navio vindo do Japão atracou em Santos/SP. Os japoneses se dedicaram ao cultivo de tomate, café, frutas e, posteriormente, foram para as cidades maiores.
O bairro da Liberdade, em São Paulo, é mais tradicional bairro japonês do país. Contudo, também encontramos japoneses no interior do Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Pará. Para celebrar este acontecimento, várias cidades, como o Distrito Federal e Belo Horizonte, organizam anualmente festivais sobre o Japão. Você sabia que só 5% dos brasileiros sabem falar inglês? E 1% sabe falar fluentemente? Então, para você se diferenciar dos demais e aumentar as chances de ganhar uma vaga de emprego boa, temos um método para aprender inglês sem complicações. Link na descrição.